Muito bom dia, estamos de volta com mais um episódio do Podcast Mais. Sejam muito bem-vindos, todo mundo que está aí na Rádio Maracaí FM, também da Rádio Cidade FM e os nossos patrocinadores Café Naviraí, o melhor café do planeta, também com a gente Flitnet, a sua melhor conexão. E hoje nós estamos aqui recebendo uma pessoa que veio de longe, veio de São Paulo para falar de um tema muito importante, um tema que eu acho que nos dias atuais é um tema que preocupa muito a sociedade e que a gente precisa resolver esse problema. E essa pessoa veio de São Paulo, está fazendo vários tratamentos aqui e a gente vai conversar com ela sobre a dependência química, que é um mal do século, um mal que está fazendo muitas famílias sofrer. E eu vou falar com ele sobre isso e sobre esse tratamento que ele vem trazendo e que vem ajudando muita gente. É o Buffoni, muito bom dia, seja muito bem-vindo no nosso podcast, mas ainda mais para tratar de um assunto tão importante e tão urgente como a dependência química. Buffoni, muito bom dia. Legal, Eunice, muito bom dia a todos. Vamos falar sobre a dependência química, vamos falar sobre essa ferramenta que é a ibogaína, né? Que promove aí a produção de um hormônio no cérebro que pode ajudar muito quem quer sair da dependência química, tá? Então a proposta é essa, vamos ajudar quem quer sair. E tem que querer, né, doutor? Não é doutor, a gente tava conversando fora do ar sobre isso, né? Isso. Porque as pessoas que eu conheci, o meu primeiro contato, as pessoas falavam doutor, aí eu comecei também, aí você me explicou que você é um estudioso, é um pesquisador, né, da área. E eu acredito muito que as pessoas às vezes querem sair, mas elas precisam de ajuda, né? Porque quem cai numa dependência química, para ela sair por si só, é muito difícil, né, Buffoni? Sim, Vamos pensar assim, vamos ter um norte dessa conversa. Vamos pensar que os aspectos da dependência química são bio, psicossocial e espiritual. Certo. Bio, a parte física, psíquica é a parte neurofisiológica, emocional também psicológica. Uhum. É aí onde a ibogaína vai agir. Aí existe a parte social e a parte espiritual. A ibogaína ela vai promover a produção do GDNF, que é um hormônio que faz equilíbrio químico em receptores dopaminérgicos, fazendo a suspensão da fissura, da obsessão, da compulsão, da ideia fixa em usar droga. Então, isso promove o quê? Uma facilidade maior para aquela pessoa que quer parar de usar, porque não tem mais fissura. Então, aí fica a parte de trabalhar as emoções, com terapia racional emotiva, terapia cognitiva comportamental, plano de prevenção de recaída, parte social e parte de espiritual, né? A espiritualidade. Porque, Buffoni, assim, muitas famílias, muita gente, às vezes está procurando como resolver, como sair, o que faz. E muitas vezes elas vão para muitos lugares e muitos nortes que não levam a lugar algum, acabam retornando, acabam tendo recaídas. Então, para você que está aí através da Rádio Cidade, através da Rádio Maracaí, através do nosso podcast Mais, no canal do YouTube, é muito importante que você fique aí com a gente, porque agora a gente vai falar sobre um tratamento, sobre como você pode lidar, igual você falou para mim, não é que vai resolver, mas sim vai ajudar muito, porque não é só ela, é vários fatores juntos que vão fazer com que a pessoa saia desse mundo da dependência química, né? O dependente químico, né, quando está na compulsão do uso, na obsessão do uso, ele não tem muita ideia, né, não tem muito norte. A gente precisa nortear essa pessoa, né, o dependente, que ele precisa tratar esses 4 eixos. Tratando esses 4 eixos, fica muito distante uma recaída, né? Então, assim, pensa. Se você promover o hormônio, suspender a fissura de um dependente, fica muito mais fácil ele trabalhar a terapia racional emotiva, a terapia cognitiva comportamental e o plano de prevenção de recaída. Por que isso acontece? Porque ele devolve a ele o juízo crítico, a capacidade de julgar. Ele não está mais sob o efeito de uma substância que está alojada aqui no reptiliano, fazendo com que ele tenha um cérebro de réptil. Tá? Que só busca aquilo que é necessário. É a fissura, né? É a fissura. É a fissura, né, Buffoni? Ele fica fissurado naquilo, só pensa naquilo, só age por aquilo. Então, a ibogaína vai tirar a fissura para que ele tenha olhos para outros caminhos. Outros caminhos. E aí você pode associar o tratamento de ibogaína, né, essa ferramenta com uma internação de médio prazo, não precisa ser de longo prazo, mas para uma desintoxicação física, no caso, para promover também uma rotina, acordar cedo, fazer uma espiritualidade, participar de uma reunião, fazer uma laborterapia, né, pode associar com isso. Ou muitos dos meus pacientes
tratam só com a ibogaína e fazem terapia online, buscam um grupo de igreja, grupos de ajuda como NA, Narcóticos Anônimos estão aí, Sim. Alcoólicos Anônimos estão aí para ajudar. Sim. Então precisa entender a complexidade de tratar a dependência química. Eu quero sair, eu quero sair, mas a compulsão é muito forte, a obsessão é muito forte. Você acha que o primeiro passo é a pessoa decidir que ela quer? Sem dúvida nenhuma. Porque a família quer, vamos mudar, porque ela não quer, ela ainda não decidiu, mas a família quer, vamos tentar mesmo assim. Não adianta. Aí não adianta. Aí existem outros equipamentos. Se primeiro tem que fazer com que a pessoa queira sair. Isso. Aí se a pessoa está colocando a vida em risco, aí a gente pode falar da internação compulsória, involuntária, que não é o caso aqui, né? Sim. Que a gente vai falar disso. Sim. Mas existem também essas modalidades de tratamento que eu não descarto, não sou contra também, né? Mas assim, eu vou falar do tratamento de ibogaína. Certo. É para quem quer. É como o NA. Eu vou para o NA, mas eu vou ainda com fissura, vou com compulsão, vou com ideia fixa, obsessão de usar droga. Fica muito mais difícil cumprir os horários das reuniões e o que é sugerido. Então, tomou a ibogaína, uma ferramenta que vai dar um salto na frente do tratamento dessa pessoa. Sim. Né? Ibogaína, precisa entender isso. A frase é a seguinte: ibogaína é uma ferramenta que é necessária estar dentro de um contexto terapêutico. Sem o contexto terapêutico, a probabilidade de uma recaída é muito grande. Sim. Ela é um caminho, é uma ajuda para que você saia melhor, mais rápido do que você tentar outros meios, né? Ela é uma ajuda muito grande para quem quer. Né? As pesquisas indicam, né, e mostram, né, números assim muito... que traz muita perspectiva de esperança. E como você, só para a gente entender o início, depois a gente volta aqui para cá, e como você começou a pesquisar, ver sobre, como você chegou até essa fórmula de ajudar as pessoas? Bom, eu comecei em 2012 pesquisando a ibogaína. Por quê? Porque eu fui um dependente químico, né? Eu não sabia. Ah, não sabia? Não sabia. Então, vou falar um pouquinho da minha história. Vamos lá. Vamos lá. Eu sou um dependente químico, né? Claro, hoje num processo de recuperação limpo, né? Mas fui mendigo de rua, sofri muito usando crack, revirei lixeiras, comi do lixo, fiz reciclagem, fiz tudo que você pode imaginar, né? Por conta do crack. Então, em 2012, né, eu já tinha a Fundação Penteado, Sim. que hoje é um hospital em Ribeirão Preto, né, especializado em dependência química. Eu sofri uma recaída em 2012. E eu só tinha passado por tratamento convencional e grupo de NA. Certo. Né? E aí um amigo me indicou a ibogaína em São José do Rio Preto, que hoje é o bioquímico que é meu parceiro, né, nos estudos da ibogaína, e fui lá fazer. Eu falei, não, isso é uma ferramenta estrondosa. Só que naquela época, a ibogaína era feita assim de uma forma muito ainda indígena, muito ritualística, né? Sim. Então ainda tinha todos os alcaloides da tabernatimboga, da planta, né? Não era só a ibogaína isolada, porque a ibogaína é o alcaloide da tabernatimboga que promove, né, que estimula a produção de hormônio no córtex cerebral. E aí era muita intoxicação, era muito arriscada. Como eu já tinha a clínica, eu falei, pô, tem que estudar isso e ver uma maneira melhor de tomar isso sem pensar que vai morrer, pô. Você viu ali uma oportunidade de ajudar mais as pessoas muito grande. Com aquela planta. Isso, aí começamos a estudar. Como eu já tinha uma equipe de 70 funcionários na época da área da saúde, né? E o Dr. Luciano Greg, não posso deixar de falar do Dr. Luciano Greg aqui, falou assim, Anderson, essa ideia é muito boa. Aí o dono da faculdade Faceres... Comprou a ideia. Comprou a ideia. O dono da Faceres, Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto, falou assim, puxa, vamos fazer a pesquisa, vamos fazer o estudo. E aí de lá para cá começamos a estudar e os resultados são incríveis, incríveis. Junto com a Unifesp também fizemos estudo com o Dr. Dartil Xavier, o nosso amigo Dr. Bruno Rasmussen também, que nos orientou demais, que o Dr. Bruno Rasmussen é um dos pioneiros do estudo da ibogaína no Brasil. Dr. Giva e também Dr. Lossoft, que já é falecido. Então nós começamos essa pesquisa, não paramos mais. Chegamos a um número, tá, o Eunice, de 75% de pessoas que tomaram ibogaína não voltaram mais a usar. Estimulantes cerebrais, depressores do sistema nervoso central. Os números são incríveis. São incríveis. Por exemplo, um tratamento convencional chega no máximo a 8%. É uma diferença gritante. É gritante. E não requer uma internação de longo prazo. Para se tomar ibogaína, o que requer? Funções hepáticas, funções renais, funções cardíacas. Estando isso ok, a gente vai fracionar a dose, dependendo da massa corporal, em 3, 4 doses. A gente vai dividir, fracionar essa dose cheia em 4 ou 5 aplicações.
Tá? E aí a ibogaína vem funcionando. Quando estimula o GDNF no cérebro, o GDNF ele consegue fazer o equilíbrio químico dos receptores dopaminérgicos, que é aquele que dá a sensação de prazer. Certo. Vamos fazer uma comparação, Eunice? Vamos lá. Olha só. De uma forma natural, a maior fonte de prazer que existe é o sexo. É o orgasmo, tá? Quando é feito. Quando você ama uma pessoa, você consegue obter 3 miligramas de dopamina no sistema de recompensa. Fumar crack libera de 40 a 60 miligramas. E aí esse sistema de recompensa fica pervertido. O sistema positivo lá, o mecanismo positivo, de reforço positivo, que é um mecanismo... Por isso que vicia tão rápido. Por isso que cai na obsessão. Sim, na obsessão. Por quê? Porque é um prazer que ele... quer toda hora, quer ter e vicia no crack. Não só o crack. A cocaína, por drogas, exemplo, libera de 20 miligramas a 30 miligramas de dopamina no canal de recompensa. Sim. Tudo tem o seu. A acetilcolina, que é estimulada, liberada pelo álcool, também libera e dá aquela sensação de... como ela é depressora do sistema nervoso central, dá aquela sensação de relaxamento, né? Então, todas elas... uma sensação que você quer buscar sempre. Sempre. Que nunca vai encontrar mais, né? Não. Tem que deixar bem claro isso, né? Eu vou deixar bem claro isso pro pessoal. Cara, você vai usar droga, você vai acreditar que você vai ter aquela sensação de novo e nunca mais vai ter, tá? É só uma armadilha mental isso aí, tá bom? E cada vez você vai afundando mais. Você vai buscando uma coisa que você não encontra e você se torna um precipício. Exatamente. Um buraco sem fundo aí. Só vai em busca daquilo e aí você deixa escovar seus dentes, você deixa de fazer sua barba, cortar seu cabelo, deixa de namorar sua esposa ou seu marido, deixa de cuidar dos seus filhos, deixa de ir trabalhar. Por quê? Porque, em primeiro lugar, é essa necessidade desse prazer imediato e químico, esse prazer utópico. Tá? Essa é a grande armadilha da dependência química. Dependência química. Mas precisa entender que existem 2 estágios antes, tá, da dependência. Adaptação e tolerância. Como funciona, Buffoni? Vamos lá, adaptação. Fala para mim. A adaptação é quando a pessoa ainda... Pra gente entender, a gente que é, às vezes, leigo no assunto, igual você falou, sobre a dependência química, você já foi um usuário, Sim. Você fala que depois você tem uma sensação, que depois você fica buscando por ela e ela não tem mais. Eu não tinha esse conhecimento e você pode passar isso para nós, porque eu não sabia que você tinha uma sensação e depois você ficava o resto da vida buscando aquela sensação que não volta. Mas isso... é do sistema de recompensa, do nosso sistema de evolução. Sim. Tá? A busca daquela sensação, ou para anestesiar, ou, por exemplo, para preservação da nossa espécie, para multiplicação da nossa espécie. Sim. Ele é assim. Sim. Mas dependente, que seja químico ou de qualquer outra coisa, vão ser 15% da população que experimentam, vamos falar da droga, que experimentam a droga. São 15% só. Certo. Só que 15% de toda a população que experimenta a droga é muita gente. Né? Então vão se tornar dependentes. Mas primeiro se passa por uma fase de adaptação, que é a fase verde, a fase que tudo é legal, tudo é bacana, que caiu na rede é peixe, que é a paquera. Fica com a japonesa, fica com o moreno, fica com o branco, fica com a loira. É a good vibe ali, good vibe. Good a vibe boa. Fumei cheirei tomei uma aí tá balinha. Legal, tá interessante. Mas ali é difícil você ver o crack. Ele não sabe onde ele vai cair. Ali é difícil você ver o crack. Você vê o crack quando você tá chegando na balada e tem aquele cara sujo que fala assim, posso tomar conta do seu carro? Você me dá um trocado? Você só vê o crack ali e aquela pessoa ainda julga. Eu nunca vou chegar aí. Sim. Não sabe que está entrando ali naquele período de adaptação que vai encontrar uma tribo. Aí passa, de paquera passa para namoro. De repente começa a namorar. E nessa primeira porque fase, se adaptou àquilo. Assim, nessa primeira fase, eu já vi pessoas falando que ele fala, não, eu só tô ali, não vou entrar não, só tô curtindo, mas a hora que eu quiser parar, eu paro. Essa é a fase do namoro? A fase do namoro é aquela fase assim, eu parei de usar qualquer coisa. Parei de paquerar qualquer pessoa. Certo. Assumi um compromisso com tal pessoa que eu me adaptei, certo. Que eu me identifiquei. Sim. Você vai se identificar, o dependente químico ou o usuário vai se identificar ou com a depressora do sistema nervoso central, ou com a estimulante do sistema nervoso central, ou com a perturbadora do sistema nervoso central. Uma delas. Aí vai para uma tribo, namorou. Sim. Bom, me identifiquei a cheirar a cocaína. Só vai para a tribo da cocaína. Os maconheiros já não servem mais. Os caras que bebem, só bebem mesmo para baixar aquela estimulação cerebral, entende? Mas certo. A raiz é a cocaína. Então começou a namorar. Só que aí é onde entra o segundo estágio, a tolerância. O corpo daquela pessoa
cria a tolerância a cada vez maior quantidade de droga. Por quê? Buscando aquele prazer, acredita que cada vez mais usando, vai encontrar aquela sensação e não vai encontrar. E, na verdade, vai acreditando que a droga vai perdendo o efeito, mas não é perdendo o efeito. É o corpo daquela pessoa que está criando uma tolerância para suportar a maior quantidade daquela droga. E aí vai chegar na dependência, que é o casamento. Aí casou. Aí é só aquilo que pensa. Já é dependente. Já está preso ali. Se perceber na tolerância, nós temos alguns sinais, tá? A pessoa que estuda começa a perder o rendimento escolar, a pessoa que trabalha começa a perder o rendimento no trabalho, a pessoa que tem costume de viver em família começa a entrar para o quarto e ficar trancado. Dá para perceber, começa a mentir, tem sintomas, a manipular. Tem sintomas na tolerância. E quando é nesse exato momento, a ibogaína pode entrar para ajudar. Mas é difícil, porque a pessoa fala exatamente aquele discurso que você acabou, eu paro a hora que eu quiser. A hora que eu quiser, eu paro, não preciso disso. Aí quando vê, já está dependente da situação. Já está dependente da situação. E geralmente vai buscando cada vez drogas mais fortes. E o crack é uma das mais fortes? Eu vou dizer assim, tá? Por experiência própria. Certo. A droga mais forte é aquela que a pessoa usa. Agora você quer saber se ela é mais avassaladora, se ela é mais rápida para criar uma dependência psicológica. Porque tem droga que vai criar dependência psíquica, psicológica, né? Dependência psicológica e dependência física, e vai ter drogas que vai criar mais dependência física. O álcool é um voraz credor. O álcool, por exemplo, socialmente, happy hour, os corretores vendem aí uma casa, vão lá, vamos curtir, vamos comemorar, né? Tá tudo bateu a meta, tá tudo socialmente ali dentro, né? Sim. Mas o álcool é uma das piores drogas que tem, porque a dependência física dele é muito grande. E o álcool é a única substância que consegue mudar o DNA de uma célula, tá? Precisa ficar atento para isso. O álcool é a única droga que solta para 4 gerações para frente essa problemática de dependência, hein, de alcoolismo. Tá? E é uma coisa que acho que a maioria das pessoas não sabe. Não tem essa informação. É. Então, a nossa prevenção primária, que deveria estar dando informações sobre isso, não dá informação. Mostra aí um comercial que é tomar cerveja legal. Seria muito legal se tivesse esse tipo de matéria de estudo desde a pré-infância, né? Política, pessoa, porque se você quiser usar, você pode até usar, mas você que tem que ter a informação do que aquilo vai te causar. Porque muitas vezes a pessoa está usando e não sabe as consequências, igual você falou sobre o álcool, que vai até a 4ª geração, a predisposição, por isso que ela precisa trabalhar os aspectos biopsicossocial e espiritual, porque existe uma predisposição hereditária disso aí. E vem da raiz do alcoolismo. Álcool, ele é usado há 7.000 anos antes de Cristo, aqui em comemorações na nossa terra. Sim. De sacanagem, o primeiro milagre de Jesus foi transformar água em vinho. Primeiro cara que tomou um porre de álcool registrado foi Noé. Então a gente vai buscando isso aí e amaldiçoou os filhos, tá? Quando ele estava bêbado lá, ele amaldiçoou os filhos. Moisés. Noé, da Arca de Noé. Da Arca de Noé. Então amaldiçoou os filhos. Então vem essa predisposição hereditária de 4 gerações. Sim. Um alcoólatra não é o cara que está bebendo e caindo na calçada. Isso não é o alcoólatra, tá? Isso é um bebedor de problema que pode ser alcoólatra. Alcoólatra é você ter um fígado menor que produz 2 enzimas em deficiência que metaboliza o álcool em deficiência. E também a recaptação neurológica de neurotransmissor da acetilcolina. A acetilcolina é um neurotransmissor grande que necessita de uma proteína para ser quebrado e recaptado na bolsa sináptica. E esse é o alcoólatra. E esse alcoólatra tem isso em deficiência. Então, esse é o alcoólatra. O cara pode ser alcoólatra por predisposição hereditária e nunca bebeu. Sim. Quando beber aos 30, 40 anos, vai se tornar aquele bebedor de problema, aquele cara que dá problema, aquele cara que bebe muita coisa, aquele cara que deixa os compromissos para beber. Tá? E o álcool é muito sutil. Normalmente a pessoa, quando vai perceber que está nas garras do alcoolismo, depois de 25 anos, nem percebe, é sutil. Nem percebe, é aquela história do sapo, né? Que você põe ela na água fria e vai esquentando a água, ele não percebe que está ali dentro, quando vê a água ferveu, ele morreu. E cozinhou. É isso aí. Cozinhou. Aí então o cara quando vê, se aposentou, criou os filhos, mas eu me aposentei, criei os filhos, tal, não sei o quê. Mas está ali, não está vendo que está se matando. Para você fazer a supressão de álcool de uma pessoa num estágio muito avançado, pode ter um delírio trêmulis. Né, que a pior sensação de abstinência alcoólica, né, é o delírio trêmulis, pode levar a convulsão e a óbito. Tá? Álcool, demência alcoólica, síndrome de Wernicke, Korsakoff, tudo isso, aceleração de
esquizofrenia, bipolaridade, oscilação de humor. É o álcool. Ginecomastia no homem, que é aquela teta de mulher, né? Então, que É tudo álcool que é causa. tudo álcool, porque muda, né, os hormônios, né? Sim. Dá uma alteração hormonal. Muda o corpo, né? Todinho. E também o álcool, ele prejudica o seu raciocínio. Também. Olha, Né? demência alcoólica, síndrome de Verme, tudo isso está no Alzheimer, tudo isso aí está ligado ao alcoolismo. E a ibogaína trata também o alcoolismo. Ibogaína trata também o alcoolismo. Ela trata qualquer dependência que está no nosso sistema de recompensa. Ela faz esse equilíbrio químico dos receptores. Na verdade, ibogaína nem era usada para alcoolismo, para dependência química. É usada em rituais xamânicos da tribo Buiti, na África Central, lá no Gabão. Para muita coisa ela era usada, menos para dependência química. Mas para dependência química. Aconteceu que há 60 anos atrás foi um americano muito louco lá que usava heroína, junto com um médico indiano chamado Dr. Jiva, que é um dos estudiosos ainda. O americano já morreu, o Kolosoft. Tá? E ele começou a ter crise de abstinência lá na África Central, no Gabão. E o Dr. Jiva procurou um amigo farmacêutico lá do Gabão e esse amigo falou, cara, a única coisa que tem próximo, que vai deixar ele muito louco aqui, porque tomar ibogaína mexe muito com o sistema nervoso central. Então cria, né? Sim. Uma introspecção muito grande, um momento de transe muito grande, e a pessoa acha que está muito louco ali. Não está, é uma urinofrenia. Sim. É uma abertura dos locos de memória de longo prazo do hipocampo, que faz a projeção no cérebro e parece uma televisão que não para. Então, aí indicaram isso pro Losoft. Toma esse negócio aí, vai tomar esse trem aí que você vai ficar muito doido, você vai perder essa abstinência aí. Ele tomou. Ele ficou 36 deu horas. efeito contrário. Ele ficou 36 horas, que a gente chama de força, né, da ibogaína, e quando voltou não queria mais heroína. Voltou para os Estados Unidos, os amigos falaram assim, você não vai tomar um baque? Não vou, cara. Depois que eu fiz aquele bagulho lá, aquele ritual lá, não tenho mais vontade de usar nada. Foi descoberto por acidente. Por acidente. Mentira! Aí mais 2 foram tomar, aí começaram a estudar. Pararam de tomar. Sobre a ibogaína. As propriedades dela e o porquê que ela dava essa libertação, né? Exatamente. E aí a libertação é dada porque estimula a produção do GDNF, que é um hormônio, que é aquele hormônio nosso da adolescência, sabe? Que tudo a gente pode, Sim. que a gente enfrenta os pais. Super-herói. Super-herói, esse aí. E aí, com esse hormônio, fazendo esse reset, a pessoa volta, sinceramente, tá, Eunice? A pessoa volta exatamente ao tempo que começou a usar a droga, com toda a consciência do mal que ela faz, resetado o prazer que ela dá. Olha que maravilha. É só continuar agora. Fantástico. É fantástico. O efeito e o que ela pode ajudar o ser humano, né? E o que ela pode ajudar. Muito. E pode ajudar demais, tá? Mas ainda existem alguns processos para legalização dela, né? Certo. Que é muito importante ressaltar. Sim. Você só consegue a ibogaína, você importando no seu CPF, né? Qualquer quantidade você pode importar no seu CPF para tomar aonde quiser hoje. Da onde que vem a ibogaína? Bom, hoje vem do Canadá, hoje vem da Inglaterra, vem do Gabão, vem da Holanda. No Brasil não tem. O Brasil, nós estamos começando uma cooperativa num dos nossos estados lá para o norte, lá, onde vai ser o Gabão brasileiro. Onde vai acontecer essa... Lembra do canabidiol? Sim, do CBD? Sim. Que teve que ter processo para ter plantação. Então, isso está acontecendo. Está no processo, vai acontecer que o Brasil vai ser um dos maiores produtores de ibogaína. Hoje nós podemos trazer o insumo para cá, eu fazer a ibogaína para me tomar, não tem problema nenhum. Sim. Eu posso importar no meu CPF, você pode importar no seu, você pode me contratar como consultor em dependência química para mim vir te orientar e aplicar a ibogaína em você. Tá? Certo. Você pode fazer isso. Como estão fazendo? Sim. Como é o único caminho que tem agora para fazer. A não ser fora o estudo e a pesquisa, né? Certo. Mas aí você tem que ter um equipamento que é um hospital, uma faculdade de medicina, né? Sim. Que isso se torna o quê? Muito oneroso, muito caro. Muito caro, né? Então o tratamento de ibogaína hoje numa instituição, você vai pagar entre 7 mil a 15 mil reais. Sim. Se você importando... pedindo para uma pessoa te orientar a tomar... E você fazer por si? Vai pagar no máximo 5 mil. 5 mil para poder fazer. No máximo isso, tá? Isso eu tô falando porque existem as despesas de viagem, existe não sei o quê. E assim, Buffone, você tem ideia de quantas pessoas no Brasil hoje já usou e já teve os resultados positivos de ter usado a ibogaína? Tenho sim. Na minha primeira pesquisa, né, que começou a acontecer em 2015, nós tivemos 7.700 pacientes e tivemos um resultado de 57% de aproveitamento, tá? Desses 7.700 pacientes.
Só nós, 7.700 pacientes. E quando começou a ser feito esse tratamento? Na nossa instituição, né, quando eu era diretor, em 2015. Né, eu comecei a estudar em 2012. 2012, 7.700. 7.700. É um número incrível. E, assim, Buffoni, o motivo de você estar aqui hoje, de eu estar fazendo esse podcast com você, é porque a gente sabe a importância das pessoas estarem bem, das pessoas se cuidarem e das pessoas se curarem. Eu conheci você através de um amigo irmão meu, muito querido, e que, infelizmente, era usuário e, felizmente, agora está fazendo um tratamento. E eu vi a liberdade dele, eu vi como ele mudou e como está sendo bom ter ele de volta, porque a pessoa é uma pessoa antes de ser dependente químico, depois, durante a dependência química, você perde aquela pessoa, você não tem aquela pessoa, e agora eu estou vendo que ele voltou depois do tratamento. Então, quando eu vi isso acontecendo, eu falei, eu preciso trazer isso, eu preciso divulgar isso, e nós precisamos ajudar mais pessoas. Então, ele mesmo fez questão, que é o Alex, ele mesmo fez questão de conversar com você, de trazer você para Naviraí, porque a gente sabe a necessidade que nós temos aqui em Naviraí, quantas pessoas sofrem desse mal. Então, eu falei, se a gente tem a oportunidade de ajudar mais pessoas, de transformar vidas e de recuperar essas pessoas, por que não? Então, por isso você está aqui hoje, através da Rádio Cidade FM, através da Rádio Maracaí FM, através do meu canal do Podcast Mais, porque eu tenho certeza que através de você a gente vai poder ajudar muita gente. E eu sempre falo que não somos nós, às vezes a gente é usado por Deus. Então eu quero muito que essa entrevista aqui hoje e você estar com a gente possa trazer libertação para muitas pessoas ainda, de Naviraí e do Brasil inteiro e do mundo, já que descobriu uma coisa tão importante e tão necessária que ajuda essas pessoas, né? Bacana, ó, em Naviraí nós temos o Alex, né? Que o Alex, ó, Sim. importou a própria ibogaína, tomou em casa, só foi orientado por videochamada, fez os exames, tá? Sim. Tava tudo ok, ele fez. Mas eu queria ressaltar, tá, o Eunice, Tica, que é muito importante, essa paixão de libertação da fissura, da obsessão, é enorme, a explosão de alegria é muito grande. Mas precisa deixar bem frisado, tem que tratar as emoções. Evitar lugares, pessoas e situações. Tem que ser uma coisa muito bem explicada, muito bem conversada, porque a partir do momento que a pessoa quer sair, igual eu acompanhei o Alex, ele era uma pessoa que não tinha mais vida. Ele vivia em função da fissura. Quem tem parente dependente de químico, quem tem amigo, quem conhece pessoas dependentes de químico e convive, ou até mesmo você sabe, parece que a pessoa não pensa em outra coisa a não ser usar drogas. Ela fica 1 dia, 2 dias sem usar, a pessoa fica louca. E outra coisa que é importante aqui, porque é o mal da sociedade, que infelizmente a pessoa, ela rouba a mãe, ela rouba o pai, ela rouba o irmão, ela entra em casa, pega as coisas sem permissão porque ela fica louca. A única coisa que ela quer é comprar droga para satisfazer aquela fissura que ela está tendo. Então, é muita gente prejudicada e você vê aquele ser humano se transformando em um trapo. E eu via isso. Vou falar aqui que ele permitiu, eu via isso no Alex. Então, ele mesmo falou, não, eu não quero mais isso para mim, eu quero sair disso, eu quero voltar a ser gente. E foi quando ele buscou o tratamento, e agora eu vejo a transformação dele, uma nova pessoa. E ninguém merece, Buffoni, ser um trapo, ninguém merece roubar mãe, roubar pai, invadir às vezes casa de amigo, casa de conhecido, para pegar dinheiro. E eu vejo assim que a pessoa nem sabe o que ela está fazendo, ela está naquele transtorno mental que ela não tem noção daquela atitude dela. Ela está no estado de doente. De doente. Doente mental. Doente mental. E é isso que a gente precisa, é isso que a gente quer. Que essas pessoas tenham consciência. Eu tenho certeza que ninguém quer estar nesse estado e que essas pessoas voltem para a sociedade e não importa como. Se a ibogaína é um caminho que a gente trabalhe, trate para que a gente tenha de volta esses seres humanos. Estamos aí.
E agora nós vamos ter que dar tchau aqui para a Rádio Cidade FM, também para Maracaí FM, porque a gente fica meia hora nas rádios, depois a gente vai para o canal do YouTube e continua lá. Então você que está aí junto com a gente na Rádio Cidade, na Rádio Maracaí, a gente está deixando vocês e quer saber mais sobre esse tratamento, sobre a ibogaína, vamos com a gente lá no canal do YouTube, Podcast Mais, e continue lá com a gente, porque com certeza você deve ter um amigo, um irmão, um parente que precisa desse cuidado, que precisa desse carinho, que precisa desse tratamento. Então vem com a gente que a gente vai estar passando as informações, como você consegue, como entrar em contato, como estar junto, para a gente estar realmente ajudando as pessoas à nossa volta, tá bom? Quero dar tchau para vocês aí da Rádio Cidade, Rádio Maracaí. Também, Fone, deixa o seu tchau aí pro pessoal que está nos ouvindo através das rádios. Valeu, Rádio Cidade, valeu os telespectadores aí da rádio, né? Busca lá no YouTube, lá, como adquirir a sua ibogaína, tá? A sua consultoria, tá bom? Valeu! E vamos continuar. Obrigado, Café Naviraí, o melhor café do planeta junto com a gente. Obrigado também, Flitnet, sempre com a gente aqui, a sua melhor conexão. E agora com você, Marcos, na Maracaí FM, com você, Martins, na Rádio Cidade FM. Fiquem com Deus. E continuamos aqui no canal do YouTube, Podcast Mais, para falar desse assunto, igual eu falei no começo, tão urgente, tão necessário e tão importante, que é um assunto que você salva vidas, que você tira seres humanos do fundo do poço para trazer de volta à vida. E como eu estava falando, eu conheci você através do Alex, e tem várias pessoas que querem fazer esse tratamento. E você falou que não é ele sozinho, né? Como que faz? Ele faz o tratamento, tem que buscar uma clínica, tem que buscar um psicólogo, tem que buscar uma igreja. Como que é a complementação para essas pessoas? Tá, vamos lá. Vamos voltar a falar dos eixos, né? Os aspectos da dependência química. Vamos voltar para onde a gente estava antes. Legal. Vamos lá. A gente precisa entender que os aspectos da dependência química são bio, psico, social e espiritual. Bio é físico. Você precisa produzir endorfina, fazer a desintoxicação física, que não é tão difícil. Tá? Em 90 dias aí você desintoxica e existem maneiras de acelerar essa desintoxicação. Inhame, batata doce, batata beterraba. Alimentação saudável, depurativa. Tá? Carvão ativado ajuda muito, né? Exercício físico ajuda demais. Aí onde a ibogaína vai entrar também. A parte psíquica, nós precisamos entender que é neurofisiológico, emocional e psicológico. A social é o ambiente que vive. Espiritualidade é uma religião, né, que precisa ser seguida. Tá? Então, se você trabalhando esses 4 eixos, equilibrando isso, vai dar legal. Ibogaína vem, estimula a produção do GDNF, que suspende a fissura. Pronto, já não tenho mais vontade, já não tenho mais desejo. E agora, o que eu faço? Né? Busco aí um atendimento online, busco Narcóticos Anônimos, busco um grupo de autoajuda na igreja, Alcoólicos Anônimos, não importa. Para você ir voltando aos poucos para a sociedade. Porque eu acredito assim que a hora que você suspende a fissura, deve abrir uma lacuna, né? Exatamente, porque um vazio. Porque aquela pessoa estava totalmente em um outro ambiente, ela saiu daquele ambiente e para onde eu vou agora? Então, existem casos, tá, Eunice, que a gente indica buscar uma comunidade terapêutica, por que não? Para desenvolver uma rotina dentro de um cronograma. Mas olha só, gente, precisa ir para uma comunidade terapêutica legalizada e também, né, idônea. Tá? Que esteja com compromisso mesmo com o dependente químico. Porque também tem que ter esse cuidado, né? Precisa. Tem que ter esse cuidado, porque muitas vezes você está tentando sair de um problema e cai em outro. E cai em outro pior, né? Mas é importante desenvolver, acordar cedo, fazer sua higiene, a sua espiritualidade, o exercício físico, a laborterapia e receber também aí uma terapia, né? De grupo ou individual, que seja, de psicólogo, terapeuta. E aí vai. Então a pessoa fazendo isso, ela está assim, bem distante de uma recaída. Mas eu queria ressaltar no tratamento de ibogaína, que a ibogaína, a frase sempre vai ser essa, tá? Eu vou frisar isso muito. Ibogaína é uma ferramenta que é necessária, está dentro de um contexto terapêutico. Tá? É importante isso. Não é sozinha. Não é sozinha. Não adianta. Não dá para ser sozinha. Porque esse êxito que tem de 77% de pessoas que não voltam é porque fizeram o tratamento. Fizeram o pós-tratamento. Aderiram ao pós-tratamento. Aderiram ao pós-tratamento. Aderiram. Se não fizer, você fica à mercê. Por exemplo, olha só. 25% tiveram que tomar 3 doses de ibogaína. Quer dizer, fizeram um tratamento, depois de 90 dias outro, depois de 90 dias outro. 25%. 75% não precisou. E por que não precisou? Porque fez o tratamento contínuo de pós-tratamento. Terapia racional emotiva, terapia cognitivo comportamental e plano de prevenção de recaída. E além de quê?
evitou lugares, pessoas e situações de risco. Então, é assim, importante. 75%. É importante. Hein? E é isso que você falou, é muito legal, porque é muito importante você fugir da aparência do mal, né? Opa, vai aí. Entramos na espiritualidade, que é o carro-chefe, tá, Sim, Eunice? sim. Da recuperação. Sim. Espiritualidade. Porque Deus, né? Deus, É Deus. o que somos sem Deus. Então, você buscar a Deus, você estar dentro de uma comunidade, ter uma religião, ter uma ligação direta com Deus, com certeza te ajuda, não só nesse tratamento, em tudo na vida, mas nesse tratamento é essencial você ter Deus. É legal que assim, o Código dos Índios Americanos fala assim, ó, Ah, trabalhe o seu físico para fortalecer a sua mente. legal essa mente. Legal Alimenta essa frase. o seu espiritual para curar o teu emocional. Quer dizer assim, que alimentou o espiritual, alimentou a espiritualidade, cura o emocional. E engraçado e assim curioso é que o maior índice de recaída está dentro das questões emocionais. Por conta que o que a pessoa começa a usar droga, ela cria uma imaturidade emocional e se congela lá, tá? Então tem gente aí. Ela se coloca no lugar e fica lá. Tem gente aí com 50 anos lidando com questões como se tivesse 13, pô. Sim. Eu vou levantar a mão. Então precisa, sim, de uma terapia. Por que não? Por que não fazer uma terapia E é muito racional engraçado emotiva? você falando isso, porque a gente que assiste de fora, que você vê os dependentes químicos, eles realmente agem como adolescentes e crianças. Tipo, tem 50 anos, 60 anos e age como criança. Até pessoas que antes da dependência você via como um adulto, de repente, quando você vê que ela entra nesse vício, ela se comporta totalmente diferente. Parece que ela volta a ser criança e Volta a ser adolescente. criança, vira antissocial, fica à margem da sociedade. Você mesmo falou isso agora, mencionou, né? Agora na outra parte do nosso programa Sim. aqui, do nosso podcast. Sim. Que as pessoas vão para a margem da sociedade, começam a roubar, né? Começam a furtar, né? Sim. Isso dentro de casa, fora, fio, né? Cobre, tudo isso aí está à margem da sociedade. Então, a droga leva a isso. Então, tratar hoje o dependente químico é uma questão de saúde, uma questão de segurança, social, são várias as questões ali. Sim. Tratar o dependente químico é muito importante, muda uma cidade. Quando nós estávamos para vir para cá, passou um senhor, tá? Que provavelmente deve ter uns 60 anos, com uma pedra na mão. Você vê que ele é um usuário, mas ele tá achando que ninguém tá vendo que ele é um usuário, né? Isso aqui eu vou tacar na cabeça e o pau é para furar o olho, é para machucar, tal. Falando como se tivesse assim, assustando alguém. Mas ele não consegue enxergar que ele já é uma pessoa que mal tá conseguindo andar. O dependente químico, ele não consegue se ver, né? Não, ele não consegue se ver. E também não consegue, muitas vezes, ser apontado. Ser pontuado, não consegue ser. Então não consegue ser contrariado também. Por isso, precisa de uma terapia racional emotiva. Para raiva, ressentimento, mágoa, vergonha, culpa, complexo de inferioridade, uma série deles. Sim, mesmo porque a droga causou um estrago ali, né? Olha, a droga congelou uma evolução emocional, uma maturidade emocional. Ela congelou ali. E uma coisa que você falou que é bem importante, a importância da gente reverter essa situação. Eu vou falar a nível Brasil, né, que é onde a gente a nível vive Brasil. mais próximo. A nível Brasil é muito importante você reverter, porque a sociedade está perdendo muitas pessoas para droga. E isso causa uma doença na sociedade. A sociedade se torna doente, as empresas perdem, a sociedade perde em si, todo mundo perde. Então, é como você disse, é uma causa da família, para ajudar a família, Isso. é uma causa para ajudar o ser humano e é uma causa para a gente ajudar a sociedade Exatamente. a se tornar uma sociedade sadia, porque a sociedade está doente. Eu vejo aqui na Viraí é muita gente dependente químico e esses dependentes químicos causam um estrago na família, para eles mesmos, para a sociedade. Eunice, deixa eu dar um recado aqui para Eu Naviraí, quero. para os dependentes químicos de Naviraí. Sim. Ou para você que tem um dependente químico dentro da sua casa, na sua família. Quem muda esse quadro é o eu quero. O eu quero, eu estou determinado e eu vou passar pelo que tiver que passar para me sair dessa dependência, dessa situação de escravidão. Porque o dependente químico já não aguenta mais. Está chorando sozinho, está se anestesiando porque não aguenta mais ser apontado. Então você quer sair, meu companheiro? Existe um caminho, existe uma ferramenta, mas nada disso vai surtir efeito se você não quiser. Agora, se você quiser, tem um caminho. A ferramenta está aí. E olha que hoje, essa ibogaína, você consegue ter um acesso. Sim. Antes não conseguia, tá? Porque era muito cara, mas muito Sim. cara mesmo, era muito cara. Tinha que fazer só em E ambiente... agora você consegue.
Ah, mas mudou muito. Antes era só em ambiente hospitalar. Para trazer para o Brasil era a maior dificuldade que existia. Hoje não. Hoje está mais fácil. Está mais fácil e muito mais barato. Ainda não está tão barato como era para estar. Mas já está mais acessível, tá? Doutor, quem quiser... Não, eu quero parar, eu quero fazer o tratamento, eu quero realmente me livrar da dependência química. Como que faz? Ó, em Naviraí, tem o Alex, que já fez. Tem a Dona G. Pode me procurar também. Procurar você. Sim. Tem a Dona G também. Eu fico à disposição, porque se for para ajudar as pessoas, se for para fazer o bem e para mudar a vida das pessoas, o que precisar pode contar comigo. Pode me procurar também. Tá? Olha, eu te chamando de doutor, ó, mania. Olha, gente, eu não sou doutor. Não, pra falar a verdade, eu não tô falando doutor no sentido de médico de doutor. Tô falando doutor apelido. Tá bom, doutor apelido. É porque eu já sou apelidado por doutor. Eu não tenho doutorado, tá, gente? É apelido dele, tá, gente? Não é doutor, é apelido dele. É o apelido. Mas tá bom, é carinhoso, né? Sim. Então, eu me coloco também à disposição das pessoas que precisarem, quiserem, para fazer essa ponte entre o tratamento, você e a pessoa dependente químico que precisa. Porque o que eu vou fazer, na verdade, é uma assessoria para essa pessoa adquirir a sua ibogaína. Sim. Eu posso também viajar até aqui para aplicar essa ibogaína com segurança, se a pessoa tiver medo. Sim, para ficar mais tranquilo, Sim. né? Ou posso também fazer por chamada de vídeo, para ensinar essa pessoa a fazer. O Alex não foi feito por chamada de vídeo. O Alex foi isso por chamada de vídeo e quem fez nele foi a G. Foi a G. E que fui eu que treinei ela. Sim. O Alex importou sua ibogaína, a Dona G aprendeu como tinha que fazer, obedeceu o protocolo. Olha, a grande sacada e o grande segredo é obedecer o protocolo de metabolização dela. E aí é onde a medicação não pode estar na mão do dependente químico. O dependente químico é o prazer imediato, que é rápido, que é aquela sensação louca rápida. E não vai acontecer. Vai demorar 3 horas para metabolizar a primeira dose, como eu já falei, que ela tem que ser fracionada, para começar a ter as sensações. E aí a pessoa, se tiver no poder dos comprimidos, vou tomar mais, porque não está dando efeito. Aí estraga tudo. Estraga, porque vai acumular, vai intoxicar. Tem que ser alguém realmente que tenha consciência de fazer da maneira certa. Aí vai matar? Não, não vai matar. O que vai acontecer? Vai vomitar e vai jogar fora e você vai perder o investimento que você fez. Sim. Então não vale a pena. Sim. Então assim, aprendeu, faz direitinho, que dá certo. 100%, não tenha dúvida, vai suspender a fissura. Sim. Tá? Aí, olha bem, hein? Eu quero deixar bem claro essa parte. Você vai tomar ibogaína aqui, o traficante lá vai sumir da esquina? Não. Não, né? Não é mágica. Então eu tenho que escolher, mas agora eu tenho um juízo crítico. Sim. Eu já tenho o poder de escolha na minha mão de novo, Eunice. Eunice, eu não vivo mais pela fissura. Ai, pelo amor de Deus, eu preciso. Não, não tá mais. Eu consigo raciocinar, eu consigo pensar. Não quero. Você tem o poder da escolha. O poder da escolha, o livre-arbítrio. Sim. Que é a maior arma em recuperação. Sim, porque quando você é dependente químico, você perde esse poder. Exatamente. E Essa a ainda te devolve o poder. Você escolhe, quer ou não. A droga é o secretário do demônio aqui na Terra. Ela não veio para matar o dependente químico. Ela veio para destruir a vida do dependente químico e a família junto. Porque tira esse livre-arbítrio dessa pessoa. Mas devolvendo esse poder de escolha, esse livre-arbítrio, a pessoa pode escolher o caminho de luz, pô. E sair daquela escuridão. Mas tem que lembrar que a ibogaína suspende a fissura, faz uma expansão da consciência também, mas não vai tratar as emoções como tem que ser tratada. Sim. Então, raiva, ressentimento, culpa, vergonha, tudo isso tem que ser trabalhado. A arte de se contrariar, o rei bebê, tudo isso tem que ser trabalhado. Sim. A imaturidade emocional tem que ser trabalhada. E, claro, fazer um plano de prevenção de recaída, pô. E o plano de prevenção de recaída tem que estar dentro dele, evitar lugares, pessoas, situações de risco. E precisa pôr uma espiritualidade. Eunice pôs a espiritualidade, olha, 50% está bem feito ali. Tá bem feito. Vamos falar 99, 1% ali? Vamos, 99, vamos ser bem otimistas. E vamos falar assim, ó, a palavra Deus. O eu está no meio, né? Sim. E tem o D aqui, o S aqui. Então tem que estar envolvido com Deus. Sim. Se não estiver envolvido com Deus, na religião que quiser, tá? Eu não estou pregando religião, não. É não. Deus. É Deus. É Deus. Eu vou falar assim em particular o meu, tá? O meu mestre é Jesus. Eu acho esse cara incrível. Eu também. Então, eu também concordo com deixa você. Aí, tá? Jesus. Olha, muito obrigada mesmo. Eu acredito que se a gente conseguir alcançar as pessoas da consciência, se a gente conseguir, acredito que 1, 2, 3, 4, 4 já foi, a gente já está conseguindo tratar essas pessoas, mas quanto mais pessoas a gente conseguir alcançar, e você que está aí do outro lado pensando, será que eu quero, será que eu não quero, é dependente químico, ainda está em dúvida?
Sai dessa dúvida, queira sair, queira voltar para você, queira ser você de novo. Você merece ser você e voltar para você. Então, procure um tratamento. Eu estou trazendo aqui o Bufani porque eu acredito que realmente é uma coisa que vai ajudar muito você. Então, queira sair disso, porque a gente precisa ter uma sociedade melhor, ter uma sociedade sadia e precisamos salvar as pessoas que, infelizmente, estão nessa vida e que não merecem estar. Porque toda vez que eu passo na rua, que eu vejo alguém ali sofrendo com isso, um mendigo, uma pessoa mendigando, eu vejo porque, dependente de que você passe e olha, parece que são farrapos humanos. Toda vez que eu vejo, dói muito em mim. E eu vou fazer tudo o que for preciso para que essa pessoa saia disso, porque eu acho que a gente é semelhança de Deus, nós fomos criados por Deus, então a gente tem que se valorizar e a gente tem que ser feliz. E droga nunca trouxe, nem vai trazer felicidade para ninguém. Então, se você ainda não escolheu, escolha. E o que precisar, estou aqui. O Bufani é de São Paulo, mas a gente tem um contato, a gente tem a ponte. Se você precisar, pode entrar em contato com a gente. Bufani, muito obrigada. Que Deus abençoe grandemente e que a gente possa conseguir ajudar as pessoas a sair e a ser melhor. Deixa eu terminar assim, ó. Sim, hoje termina. Eu tenho 98 quilos, mas já pesei 46 quilos, fumei muito crack, mexi no lixo, comi do lixo, tá? Andei pelas ruas, passei muita fome, tomei muita pancada de polícia, de pessoas, e quase ninguém acreditava em mim. Aí um dia eu acreditei em mim. E hoje eu estou aqui, tá? Com 50 anos, falando com vocês aí que existe um caminho, sim, para sair disso, tá? Meu telefone vai estar no rodapé, Sim. minhas redes sociais Sim, vão estar lá, tá? Me procura aí, procura a Eunice e vamos fazer acontecer, gente. Só depende de você. Muito obrigada, Bufani. Deixa eu só te fazer uma pergunta depois dessa reflexão linda de Faça. que você fala. Quem foi a única pessoa que acreditou em você? Eu mesmo. Gente, a gente vai terminando por aqui mais um podcast mais. Muito obrigado para vocês que estão aí do outro lado. A gente volta na próxima segunda-feira, 7 horas da manhã, na Rádio Cidade, também na Maracaí FM e aqui no canal do Podcast Mais. Agradecimento todo especial para as pessoas que fazem isso acontecer, que é o pessoal do Café Naviraí, o melhor café do planeta. E quem toma Café Naviraí sabe que é o melhor do planeta. E a sua melhor conexão na Flitnet, do nosso amigo Hugo, da Aline. Obrigada, pessoal, por nos manter ligados ao mundo com tanta qualidade e com tanta conexão. Gratidão, Deus abençoe. E até segunda-feira que vem, se Deus quiser, com mais um episódio do Podcast Mais. Fiquem com Deus. Show.